A explosão no gasoduto não pegou só a Rússia e a Hungria de surpresa, o mundo inteiro ficou em choque. Enquanto isso, especialistas militares russos admitem, os estoques de munição estão se esgotando. E não é só isso. Na Ucrânia, drones atacam bases aéreas sem piedade. Na Síria, depósitos de armas são alvos de bombardeios. E agora até os russos estão sendo chamados para ajudar na linha de frente. Mas por que um aumento de 20% no IVA deixaria a população em pânico? Será que os cidadãos russos esqueceram o que é passar fome, frio e privações? Ou será que nunca aprenderam a refletir sobre sua própria saúde? Com os preços nas alturas, a solução proposta é simples: comer menos. Afinal, quem precisa de 3 refeições por dia quando o país está em guerra? Enquanto isso, a degradação continua, e poucos parecem se importar. Mas não se preocupe, se quiser saber todos os detalhes, é só curtir o conteúdo e acompanhar. Porque as notícias não param. Um oleoduto crucial para o transporte de petróleo russo para a Europa, incluindo a Hungria, foi danificado. E agora? Como Orbán vai sobreviver sem o ouro negro russo? Enquanto isso, em outros pontos da infraestrutura, explosões continuam acontecendo. Vamos ficar de olho. Enquanto isso, o especialista militar russo Borovik alerta: a Rússia está infestada de espiões ucranianos que lançam drones sobre o território russo. Mas será que alguém ainda acredita nisso? Ou será que é mais fácil culpar os outros do que assumir a realidade? Porque enquanto isso, drones ucranianos atacam bases aéreas russas. E não é só isso. Depósitos de suprimentos militares estão sendo destruídos. Borovik, meu caro, onde está a Ucrânia enquanto drones sobrevoam nossas instalações? Onde está a vitória prometida? E tem mais, esses drones não são fabricados apenas na Ucrânia. Muitos são montados na Rússia, por pessoas que foram acolhidas, empregadas e até mesmo cuidadas. E agora, esses mesmos indivíduos estão sendo usados para lançar ataques. Eles que drones são preparados, testados e enviados, alguns vindos da Ucrânia, outros fabricados aqui mesmo. E o que isso diz sobre nós? Que acolhemos inimigos, demos abrigo e agora pagamos o preço. Mas não se preocupe, cidadãos russos, se quiserem ajudar a denunciar sabotagens, estamos aqui para apoiar. Política não é nosso foco, mas se precisarem de ajuda, estamos à disposição. Enviem coordenadas, informações, qualquer coisa que possa ajudar. Porque afinal, quem mais vai proteger o país senão nós mesmos? E sobre o aumento do IVA? Bem, se ninguém comprar nada, ninguém vai sentir a diferença, certo? Pelo menos é o que pensam os burocratas. Mas será que o povo vai aceitar calado? Afinal, os preços já subiram 25% em relação ao ano passado. E a solução? Comer menos, claro. Porque, como dizem, os russos já passaram por fome e frio antes, então, por que se preocupar agora? Enquanto isso, os deputados russos encontraram uma solução brilhante para a falta de dinheiro: simplesmente não gastar. Mas será que isso resolve? Ou será que o povo vai continuar sofrendo enquanto os políticos vivem no luxo? Porque, afinal, a Rússia é um país resiliente, certo? Mesmo sob pressão externa, a economia está resistindo, pelo menos é o que dizem. Mas nem tudo são flores. Em Moscou, caminhoneiros estão parados, sem fretes, enquanto empresas de transporte reclamam de novas regras que só beneficiam uns poucos. E o resultado? Quem vai transportar as mercadorias agora? Quem vai garantir que o país continue funcionando? Porque no fim das contas todos saem perdendo. E não para por aí. Em breve, aprender chinês pode ser mais útil do que se imagina. Afinal, quem sabe quais serão as próximas exigências dos parceiros orientais? Obrigado por tomar minha casa, senhor chinês. Essa pode ser a frase mais útil do futuro. Enquanto isso, em algumas cidades russas, as paradas de ônibus são verdadeiras obras de arte, ou melhor, obras de mau gosto. Construídas para se parecerem com banheiros públicos, essas estruturas deixam qualquer um confuso. Mas, pelo menos, são quentinhas no inverno. Afinal, quem precisa de conforto quando se pode ter uma experiência única? E para fechar com chave de ouro, em uma cidade russa, uma árvore de Natal foi montada com garrafas de vidro, um ouriço gigante, que parece mais uma provocação do que uma decoração. Será que é uma mensagem para os moradores? Ou apenas mais um exemplo de como o poder público gasta dinheiro de forma questionável? No fim das contas, a Rússia segue seu caminho, entre explosões, drones, inflação e soluções criativas. Mas uma coisa é certa, o povo precisa acordar. Porque se não for agora, quando será? Eis a verdade nua e crua que ninguém ousa dizer. A política é um circo de mentiras onde o público paga o ingresso para ser enganado.
Especialistas em propaganda finalmente admitiram o óbvio: os políticos mentem porque os eleitores querem ser enganados. Imagine um candidato de qualquer partido em qualquer país dizendo a verdade. A situação é crítica, a economia está em frangalhos, e eu não tenho todas as respostas. Quem votaria nele? Ninguém. A mentira é o combustível da reeleição, e o roubo, o seguro-desemprego dos corruptos. Mas houve um político que ousou. Não disse o que as pessoas queriam ouvir, mas o que precisavam ouvir. Resultado? Foi varrido do mapa. Não é à toa que, enquanto isso, a máquina de propaganda russa trabalha a todo vapor, inventando narrativas no Telegram com dinheiro público. Afinal, se o povo acredita em contos de fadas, por que não vender mais um? E os exemplos de absurdos não param. Em Ekaterimburgo, um deputado sugeriu aumentar a tarifa do transporte público com a justificativa: vivemos em capitalismo, por que não cobrar mais? Como se capitalismo fosse sinônimo de extorsão. A lógica é impecável. Se não há dinheiro, a solução é tirar do bolso do cidadão. Água cara? Não beba. Doente? Morra. Ou então caminhe até o trabalho, afinal, pernas fortes nunca são demais. Enquanto isso, em Kaliningrado, 2 outdoors foram colocados lado a lado, um convocando para o serviço militar e outro, digamos que oferecendo serviços alternativos. A ironia é tão óbvia que até dói. E em Nefteyugansk, o prefeito dá um show de autoritarismo, gritando com subordinados como se estivesse em um quartel dos anos 90. A mensagem é clara: se não obedecerem, a procuradoria vai ensinar o que é disciplina. Mas claro, esses mesmos burocratas são os que depois falam em defender a pátria, enquanto não conseguem nem organizar um sistema de saúde decente. Falando em saúde, na Carélia, uma pensionista foi levada ao hospital, em um trenó. Sim, você leu certo. Não havia ambulância, então improvisaram com o que tinham. E não era uma cena de filme. Era a realidade de quem depende do Estado. 2 médicos puxavam o trenó, enquanto um terceiro, supostamente um jornalista, filmava tudo. A pobre mulher deve ter pensado: será que estou sendo punida por algo? Mas a pergunta que fica é: isso aconteceria se a Carélia não tivesse sido anexada à força? E por falar em anexações, a Finlândia abriu um posto de fronteira no Ártico, mas com uma condição: funciona apenas 4 horas por dia. É como se dissessem: vocês podem vir, mas não queremos vocês aqui. Uma lição de hospitalidade nórdica. Mesmo assim, sempre tem aqueles que insistem em provar que o mundo russo é bem-vindo em qualquer lugar, mesmo que seja no meio do gelo. Enquanto isso, na Ucrânia, um vídeo viral mostra um agente russo dando instruções para sabotagem, com um sotaque que parece saído de uma comédia. Pessoal, respeitem a todos, tá? Nada de feridos, por enquanto. A autodestruição parece ser a nova estratégia de Moscou. Mas no fim das contas, quem paga o preço são os mesmos de sempre: o povo. A Rússia é um país de extremos, entre a propaganda mais sofisticada e a incompetência mais grotesca. Mas uma coisa é certa: enquanto os cidadãos não acordarem, nada vai mudar. Porque se não for agora, quando será?